Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, recebendo mais uma vez Adam Antonioni. Boa tarde, Adam. Salve Maria Imaculada. Boa tarde, Antonielli. Salve, Maria Imaculada. Boa tarde ao pessoal de casa também, que com certeza deve estar bastante animado com a vitória do Brasil ontem. Cerrou o bolão. Mais importante que o Brasil venceu, né? Verdade. Consolidando essa vitória em primeiro do grupo, vai enfrentar o México agora na próxima fase. Segunda-feira, né? Segunda, né? Segunda às 10, né? Segunda às 10. Vamos todos ficar na torcida, né? Bom, além do futebol, Antonielli, nós vamos falar sobre o problema da crise migratória, né, que separa o México e os Estados Unidos. Inclusive, ontem o Donald Trump recebeu o presidente de Portugal na Casa Branca. Não sei se você chegou a acompanhar. O presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa, ele comentando sobre a Copa, né, entrando um pouquinho nesse assunto da Copa, falou para o Trump que nós temos o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, na Copa. Falou pro Trump, se você for para Moscou ver os jogos, você vai ver o quanto ele é bom, né, o quanto ele tá jogando bem. Daí o Trump, para tentar brincar, né, com o Marcelo Rebelo, né, o presidente, falou assim, será que se o Cristiano Ronaldo ganhar, se candidatar à presidência, acho que ele ganha de você, hein? Daí todo mundo na Casa Branca deu risada, os jornalistas, né, daí o presidente de Portugal falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, Trump, Portugal não é como os Estados Unidos, é bem diferente. Deu uma no Trump que ficou todo desconcertado, só falou, alright, né, tudo bem. Bom, vamos então para as notícias. Vamos lá então. Em pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, encomendada pelo Conselho Federal de Medicina, revela que a saúde no país é classificada como péssima, ruim ou regular por quase 90% dos brasileiros. Foram ouvidos portadores de planos de saúde e também quem depende unicamente do Sistema Único de Saúde. Você está satisfeito com a saúde no Brasil? Para mim, a saúde pública ela precisa melhorar bastante. Eu acho que você devia perguntar o que não incomoda, porque o que incomoda é tudo, não tem nada. As declarações refletem a opinião de quase 90% dos brasileiros que se revelam insatisfeitos com a saúde do país. Isso é fruto de uma política pouco sensível às reivindicações da população brasileira, de mais financiamento para o sistema, de uma melhor administração, uma melhor gerência, uma melhor competência administrativa do processo do SUS e, em síntese, um controle e avaliação ainda também inefetivo que precisa ser, sem dúvida, muito eficaz. Falta de recursos financeiros para o Sistema Único de Saúde, má gestão administrativa e operacional, falta de médicos e dificuldades em agendar consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos estão entre os principais gargalos da saúde pública brasileira. A pesquisa revelou que os serviços médicos que apresentam maior dificuldade de acesso são atendimentos em prontos-socorros ou UPAs, consultas com médicos especialistas, atendimentos em postos de saúde e internações em leitos de UTIs. Este médico explica que, em virtude da crise econômica e do desemprego, nos últimos anos, muitos brasileiros cancelaram os planos de saúde e migraram para o SUS, que não suportou a demanda. Essa migração fez com que aumentasse a quantidade de pacientes precisando do Sistema Único de Saúde e uma quantidade pequena de hospitais e leitos durante esse período. Os dados apontam ainda que, para a maioria dos brasileiros, devem ser adotadas medidas que combatam a corrupção na área da saúde, reduzam o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias e fomentem a construção de mais postos e hospitais. O descontentamento com a saúde é geral, né, por parte de toda a população brasileira. Mas agora vamos entrar nos assuntos da Copa do Mundo, do Mundial, né, porque o Brasil já está de olho no México, o próximo adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após a vitória por 2-0 sobre a Sérvia, nesta quarta-feira, já a Suíça, que empatou em 2-2 com a Costa Rica, também pelo Grupo E, vai encarar a Suécia no mata-mata. O Brasil garantiu sua classificação às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia ao vencer a Sérvia por 2-0 nesta quarta-feira em Moscou. O primeiro gol foi marcado por Paulinho, aos 36 do primeiro tempo, com um toque que encobriu o goleiro. Na segunda etapa, a seleção brasileira segurou a pressão sérvia e ampliou aos 23 com um gol de cabeça do zagueiro Thiago Silva, após uma cobrança de escanteio. A má notícia do jogo ficou por conta da substituição de Marcelo aos 10 minutos do primeiro tempo.
O lateral sentiu um problema nas costas e precisou dar lugar a Felipe Luiz. Com o resultado, o Brasil terminou a primeira fase em primeiro lugar do Grupo E. Na outra partida da chave, a Suíça empatou com a Costa Rica em 2-2 e garantiu a segunda colocação. Blerin Zemaili e Josep Dermit fizeram os gols europeus, enquanto Kendall Waston e Sommer marcaram para os centro-americanos. A Suíça vai enfrentar a Suécia na terça-feira, dia 3 de julho, em São Petersburgo. Já o Brasil encara o México na segunda-feira, às 11 horas, no horário de Brasília, em Samara. E ainda falando sobre futebol, no jogo de ontem, né, quem pôde acompanhar, o lateral esquerdo, Marcelo, um dos líderes do time brasileiro, teve que deixar o campo aos 9 minutos do primeiro tempo, com dores nas costas. Segundo o auxiliar técnico da seleção, Kleber Xavier, Marcelo teve um espasmo na musculatura estabilizadora da coluna. O jogador foi medicado e passa bem. O técnico Tite afirmou em entrevista coletiva que ainda não tem informações sobre as condições de jogo do lateral esquerdo para a partida contra o México, na próxima segunda-feira. Ao tentar uma arrancada por volta dos 6 minutos de partida, Marcelo colocou as mãos nas costas, ajoelhou-se no campo, em seguida andou na direção do banco brasileiro para avisar que não teria condições de prosseguir na partida. Foi substituído por Felipe Luiz. Marcelo é o terceiro atleta convocado para a Copa do Mundo na Rússia que se lesiona durante a competição. Danilo e Douglas Costas nem viajaram para Moscou, onde ocorreu o jogo contra a Sérvia. Bom, vamos ficar então na expectativa, né, torcendo para a recuperação do Marcelo. Vamos mudar de assunto agora, notícias internacionais. Às vésperas das eleições presidenciais de domingo, o México vai mobilizar a Organização dos Estados Americanos contra a política migratória dos Estados Unidos. Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores mexicano, Luiz Videgaray, vai apresentar ao Conselho Permanente da OEA uma resolução condenando a separação de famílias de imigrantes na fronteira, prática que considera cruel, inumana e injustificada. Sobre esta situação que é inaceitável. Mais de 2.000 crianças que entraram ilegalmente nos Estados Unidos foram separadas das famílias. Apenas 1% delas é mexicana. Mas a imigração acabou se tornando um dos temas da campanha eleitoral para a presidência do México. Todos os candidatos são contra a política norte-americana. Milhares de famílias chegam ao México fugindo da pobreza e violência na América Central. O país deveria ser apenas mais uma escala na longa viagem rumo aos Estados Unidos. Mas agora muitos decidiram ficar em abrigos mexicanos com medo de serem separados dos filhos, apesar do presidente Donald Trump ter assinado um decreto há uma semana para manter as crianças com os pais. Essa imigrante de El Salvador disse que não quer arriscar ser separada das 2 filhas na fronteira norte-americana. Além da imigração, outros temas que preocupam os eleitores mexicanos são a violência, a corrupção e o combate ao narcotráfico. Mais de 100 candidatos às eleições gerais foram mortos desde o início da campanha. Mesmo assim, os imigrantes da América Central se sentem mais seguros no México. Ao menos por enquanto. E o mais absurdo de toda essa história da crise migratória, né, da política que os Estados Unidos têm feito com relação aos imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos, é que recentemente o vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, esteve no Brasil, viajou para Manaus e criticou a política migratória da Venezuela, né, criticou a crise migratória dos venezuelanos que estão tentando entrar no Brasil. Mas ele não olha para o próprio país, né, ao ver essa crise migratória, separando famílias. Então fica uma situação bem contraditória esse discurso dos americanos entre a teoria e a prática. Bom, vamos mudar de assunto. O navio de resgate Lifeline deve chegar à costa de Malta nas próximas horas. A embarcação transporta mais de 200 migrantes. Malta se prepara para receber nas próximas horas o navio de resgate Lifeline. Segundo o primeiro-ministro maltês Joseph Muscat, 7 nações da União Europeia, além de Malta, concordaram em aceitar uma parte dos migrantes a bordo.
Os países são Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Irlanda, Bélgica e França. O navio está preso há dias no Mediterrâneo, transportando 233 migrantes. Os passageiros foram resgatados há uma semana no mar pelo Lifeline, navio de uma ONG alemã. Durante a madrugada, o navio solicitou permissão para atracar em Malta e indicou que muitas pessoas a bordo sofrem enjoos e 3 delas precisaram de atendimento médico. A Mission Lifeline se negou a entregar os migrantes à guarda costeira da Líbia. Em um comunicado, a ONG afirmou que a medida seria contra a Convenção de Genebra sobre os Refugiados. O princípio de não devolução, definido em um artigo da Convenção, supõe que nenhum Estado signatário pode expulsar ou devolver refugiados a territórios onde sua vida ou liberdade estejam em risco. Bom, agora as informações são do Campo Grande News. Para viabilizar o sinal digital e ajudar na transição, a Prefeitura de Campo Grande, o Governo de Mato Grosso do Sul e a ONG Seja Digital assinaram ontem, dia 28, o termo de cooperação para viabilizar o processo de transição do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. A Seja Digital é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha para a adoção do sinal digital para toda a população. No dia 14 de agosto desse ano, será desligado o sinal analógico. Mais de 74 mil kits gratuitos já foram entregues pela ONG para famílias carentes atendidas pelo governo federal em Campo Grande e Terenos. O kit contempla uma antena digital e conversor com controle remoto. A entrega é uma das missões da Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel para operacionalizar a migração do sinal analógico de TV para a digital. Vamos agora falar do nosso querido Papa Francisco, as notícias da Igreja. Na audiência geral de ontem, o Papa deu continuidade ao ciclo sobre os mandamentos, falando do texto inicial do Decálogo, que começa com a generosidade de Deus. Deus jamais pede sem dar antes. Primeiro salva, depois pede. La vita cristiana è anzitutto la risposta grata a un Padre generoso. I cristiani che seguono solo dei doveri denunciano di non avere una esperienza personale di quel Dio che è nostro. Io devo fare questo, solo dovere, ma ti manca qualcosa. Qual è il fondamento di questo dovere? Si deve fare così. No. Il fondamento di questo dovere è l'amore di Dio Padre, che primo dà, poi comanda. Come può un giovane desiderare di essere cristiano se partiamo da obblighi, impegni, coerenze e non dalla liberazione? Ma essere cristiano è un cammino di liberazione. I comandamenti ti liberano dal proprio egoismo e ti liberano perché c'è l'amore di Dio che ti porta avanti. Para finalizar, vamos saber como fica o céu aqui da nossa capital, Porque Campo Grande amanheceu parcialmente nublado, também para o final do dia e noite. A temperatura mínima é de 18 e máxima de 30 graus. Amanhã, o dia tem sol com poucas nuvens. A umidade do ar ainda está baixa e fica entre 25% e 45% para os 2 dias. Estas foram as informações de hoje. Vamos continuar, então, prestando bastante atenção nessa baixa umidade do ar, Antoniela, é com você e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, Adam. Pois é, preparar a toalhinha umidificada, Semana passada o pneumologista esteve aqui, contou pra gente como que a gente tem que fazer. Então, que você faça aí na sua casa também. E hoje fica uma mensagem muito importante para você. Aprenda no coração da sua mãe como se ama Jesus. Beata Maria, maravilhas de Jesus. Aprendemos no coração da Imaculada como é que nós vamos amar Jesus. E quero fazer um convite especial para você. Amanhã vai ter um bailão aqui no nosso programa Sempre com Você, fechando as festividades de junho. Amanhã, dia 29 de junho, dia de São Pedro. Nós vamos ter o músico Ronaldo Raimundo tocando um forró pra gente aqui. Vamos também ter uma entrevista bacana com
O Romero Bastos, ele que é humorista, vocês conhecem ele das redes sociais aí, vai estar aqui animando o nosso programa amanhã. Então não perca, amanhã 1h45 aqui pela TV Imaculada e é claro que eu te espero. Um grande beijo para você e para sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Até amanhã. Tchau, tchau.